A paz de Jesus esteja em nossos corações. As parábolas de Jesus, elas são atemporais, ou seja, resistem ao tempo e sempre soam atuais. O primeiro. Sempre soam atuais. Mas esta especificamente, ela é de difícil interpretação. Vamos tomar cuidado de estudar ela passo a passo. As parábolas, elas são um processo didático de Jesus para comunicar, conseguir transmitir o ensinamento que ele deseja e adequado também para aquele povo da época. Então, os historiadores, os estudiosos do Evangelho, eles classificam as parábolas de Jesus em três tipos. Uma, como essa que vamos usar, ela encerra os usos e costumes, a maneira de viver do povo daquela época. As propriedades, como é que vocês agiam, a relação entre eles. O outro grupo, os habitantes da vida rural. Aí temos aí a parábola do semeador, onde não importa onde vai cair a semente, o importante é semear. Não sabemos quando vai frutificar e qual será a colheita, mas semeemos boa vontade, paz e entendimento. E a outra é de assuntos domésticos. Então, quando ele falava com agricultores, ele falava com questões relativas à agricultura. Com as donas de casa, as relações, aí temos a candeia, a parábola das virgens, adequado para cada interlocutor. Então, essa da candeia trata de acender essa luz interna de si mesmo e iluminar aqueles que nos acercam. Isso, brevemente. Mas entremos então nessa parábola do administrador infiel. Vamos lê-la. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, ou administração, né? O mordomo administra. Nós entendemos conhecer o mordomo como administrador da casa, mas na questão aqui é um administrador geral, né? Porque já não será, né, me dá contas da tua mordomia, porque você já não será mais meu mordomo. Não vai mais administrar meus bens, porque me disseram que você não está sendo correto comigo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia, me tira a administração de seus bens? Cavar não posso, é o trabalho braçal, né? É o que sobrava. Mendigar, eu tenho vergonha. O que eu faço agora, né? Nessa região da Palestina, dos povos árabes, e ainda hoje, era comum um dono de terra alugar em pedaços, essa questão do arrendamento. Então, era tratado de determinada época, na época da colheita, parte da colheita era para ser pago ao dono da terra. Então, às vezes ele contratava alguém, geralmente às vezes um escravo, ou um escravo liberto, que era responsável pela administração dos bens desse proprietário. Então, esse mordomo, esse administrador, não tinha plenos poderes, ele podia negociar em nome desse senhor, então ele tinha poderes para fazer o que bem entendesse, né? Então ele regia contratos de aluguel, quebra de safra, como é que todas essas questões do administrador, da administração das terras. Continuemos. Então o que faz esse homem? Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, ou seja, ainda não tinha perdido, ele pediu: me presta a conta, traz a contabilidade aqui, porque a partir de então você não será mais o meu mordomo, o meu administrador. Então, quando eu for desapossado dessa mordomia, me recebam em sua casa. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor,
disse ao primeiro: quantos deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação. Entregou, né? E assentando-se escreve 50. Percebe que ele não tomava cuidado de anotar, né? Talvez seja por isso que o patrão, né, falou: o que é que você tem? Não tem nada anotado. Ele fazia os negócios e não anotava. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? O próximo, né? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: é bastante, né? Toma a tua obrigação e escreve 80. Percebe que ele perdoou uma dívida que não era dele? Não era com ele? Não pertencia a ele? Né? Então ele correu, antes que todo mundo soubesse que ele foi demitido, ele foi lá para fazer né? Eu vou ajudar eles, que aí quando eu for mandado embora, eles vão me receber na casa deles, talvez me empreguem ou me indiquem para alguém. Esse foi o raciocínio dele, né? Então ele perdoou parte da dívida. E vamos entender que toda a relação de senhor, ele usava o modelo da época, Jesus usava o modelo utilizado na época para que o povo entendesse as atitudes de Deus, de misericórdia de Deus para conosco. Porque até então, o Deus de Israel era o Deus bravo, vingativo, ciumento, que tirava daquele que o traía, que não o louvava, que não cumpria as leis. E Jesus vem trazer um novo, o Deus Pai, o Deus amor, o Deus misericórdia, que acolhe. Na próxima sexta vamos ter a parábola do filho pródigo. Se puderem vir, bem, ela é imperdível. O Jim vai falar a respeito. Então, entre tudo, quando o filho volta nessa parábola, há uma imagem muito forte, porque o Senhor, né, estou falando da parábola do filho pródigo, aqui dando só um aperitivozinho dela. Esse Senhor, esse pai, o ancião judeu, ele não corria, ele não ia até as pessoas, e o seu andar era todo cheio de dignidade, ele caminhava lento. E ali na parábola, quando o filho volta, ele sai correndo. Foi um assombro, isso é um assombro para o povo daquela época. Como imaginar um ancião correndo, né, para receber o filho que volta? Venha na sexta, ela é fantástica. Onde estávamos? Bom, então ele negocia a dívida do patrão, perdoa um pai para que ele fique bem com esses devedores. E que faz Jesus, o que faz esse Senhor, então, nos falando de Jesus? E louvou aquele Senhor, porque ele soube do que é da maracutaia que ele fez, né? Nós estamos aqui tomando por maracutaia. Louvou, achou bom o que ele fez. O Senhor, o injusto, mandou por haver procedido prudentemente. Então aqui Jesus diz que esse administrador foi prudente. E diz mais ainda, olha só, porque os filhos deste mundo, o homem do mundo, que faz os negócios do mundo, as coisas do mundo, negociata, cuida das coisas do mundo, ligado às coisas do mundo, não as coisas espirituais, são mais prudentes que na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz são os discípulos dele, aqueles que estão ensinados, estão aprendendo a viver a vida espiritual. Então ele diz que aqui no caso aqui específico, esse administrador infiel que nos eleva, não teve zelo com os bens do seu Senhor e ainda perdoou dívidas, né? Está louvável. Ele procediu com prudência, ele teve um cuidado ali. Essa é a grande dificuldade do entendimento dessa parábola, porque nós vemos as coisas com os olhos do mundo, mas Jesus está falando com o olhar de Deus. Continuemos mais um pouquinho, mais um trechinho da parábola. E eu vos digo: granjeais amigos com a riqueza da injustiça. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
riquezas da injustiça, olha só. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso serve para nossas pequenas corrupções do dia a dia, das pequenas falhas de caráter. A gente está vendo Brasília com tanto espanto, mas esquece que mesmo em nós temos tantas pequenas coisas, e como diz Jesus aqui, fiel no muito, no pouco também é no muito, pro bem e pro mal. Então é inesperado. Olha só, o cara cometeu um prejuízo. Não era normal o senhor ir lá cancelar tudo? O cara fez errado, vou cancelar, mas o administrador não tem prerrogativas? O que ele fez é como se o senhor tivesse feito? Como é que ele vai voltar lá e desfazer? O que é que os outros iam pensar desse patrão? Mais ainda, o senhor ia ser menor do que o funcionário? Porque aqui nós estamos falando de misericórdia. Porque o administrador, o mordomo, ele foi magnânimo com as dívidas dos agricultores. E não era comum alguém perdoar a dívida de ninguém naquela época. Porque o que vigorava ali era lei do olho por olho, dente por dente. Você me deve, você paga. Mas olha só, granjeais amigos com a riqueza da injustiça, para quando vos faltarem as pessoas não se recebam nos tabernáculos eternos. Parece que ele está incentivando o fraudador, né? O cara que faz maracutaia, o cara do jeitinho, não é? Mas a misericórdia dele é maior, porque esse senhor, ele podia ter denunciado o administrador desse mordomo para a justiça, né, lá no templo, e ele ia ser preso. Mas ele não fez isso. Ele fez o que se espera, chamou o cara às contas, falou não, mas também não entregou. E aí que está a chave. Esse mordomo percebeu essa magnanimidade, essa misericórdia do Senhor e falou: se ele foi misericordioso, eu também posso ser. E eu vou apostar nessa misericórdia, porque no mínimo ele vai perceber que eu fiz uma coisa boa, eu fui misericordioso com ele, porque com os arrendatários da terra, da mesma maneira que ele foi misericordioso comigo. Não me entregou para as autoridades. Aposta alta, né? Mas ainda assim, se ele não me restituir a mordomia, eles podem me aceitar entre eles, me dar emprego, ou pelo menos me indicar para alguém. Então ele foi esperto. Isso é prudência, como diz Jesus aqui. Então, feito isso, continuemos. A parábola continua. Tá. Então vamos começar a tentar entender agora um pouquinho mais e trazer para o nosso entendimento isso que ele fala de riquezas da iniquidade, da injustiça que nós temos no mundo, né? Então nós vamos buscar lá no livro Pão Nosso, Emmanuel, trazendo como essa a leitura de hoje, que foi bem a propósito, sobre a caridade. Nós vamos perceber que ela está dentro do contexto e não foi escolhida, viu? É por mim, né? Pela espiritualidade, com certeza. Bom, eu só tirei pequenos trechos para não ficar muito cansativa a leitura, né? Então não está todo o entendimento ali. Se alguém quiser, lá no livro Pão Nosso, capítulo 111, Granjeai amigos, né? Continuando com as riquezas da iniquidade. Nos diz Emmanuel: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar seu pretérito profundo, aqui nós estamos falando da nossa vida espiritual, de nossas outras existências anteriores, se a gente conseguisse saber, penetrar o que foi que nós fizemos nesse tempo. Como o progresso é contínuo, nós estamos sempre melhorando. Se nós tomarmos o que somos hoje,
Somos a melhor versão de nós mesmos. Nunca fomos tão bons, porque melhoramos com o tempo. E pegar as nossas tendências más, nós podemos avaliar, potencializando ela, o que podemos ter sido no passado. E é o que o Emmanuel nos fala aqui. Se a gente conseguisse, desde agora, no corpo humano, devassar esse pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que nos felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina. Aí o Senhor misericordioso. E que a maioria dos recursos materiais, as coisas que temos, dinheiro, casa, fortuna, né? Ou não, à disposição de nossos caprichos, procede da injustiça. Porque se Deus fosse justo, nós não teríamos nada disso. Em razão desse nosso passado, que não conhecemos, graças a Deus, porque talvez nós não aguentássemos. Se fosse dado a conhecer, nós saberíamos, se fosse bom para nós, né? Se não sabemos, é porque não é. Continuemos, mais uma. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres, estamos falando dos países, se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, o homem tem sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Então a gente sempre foi, ele está colocando aqui que nós sempre fomos esses administradores infiéis, nunca estivemos à altura dessa magnificência, dessa magnanimidade de Deus, da misericórdia dele, que nos coloca essas riquezas intelectuais ou financeiras, as possibilidades de um corpo perfeito para a gente poder trabalhar com a mente tranquila, não nos falta nada, enquanto que outros têm tanta carência, né? Então isso provém da injustiça nossa, não dele. Então não somos merecedores desses bens que Deus nos coloca à nossa disposição. Temos eles por misericórdia. Então ele nos propõe que nós imitemos esse mordomo infiel. Isso que ele fez, granjear amigos com as riquezas da iniquidade, da injustiça, né? Como ele fala. Então, como nós vamos fazer para granjear amigos? Utilizando essas riquezas que nós não merecemos, que Deus nos coloca nas nossas mãos. Vamos lá, de novo, Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meu óculos. Riqueza para o céu. A idade, né? A gente troca de óculos e eles vão ficando fracos, não sei porquê. Essas óticas. Efêmera será sempre a galeria da evidência carnal. Pô, a gente quer os holofotes, né? Aqueles 15 minutos de fama, está em evidência. É isso que ele está colocando aí, né? Beleza física, poder temporário, propriedade passageira, porque hoje temos, amanhã podemos não ter. Hoje não temos, amanhã podemos ter, mas é passageiro, não pertence a nós. Temos ela por mordomia, para administrar. Fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Então, o que somos na essência? Percebe que ele nos torna, coloca todo mundo igual? Um dia temos, outro dia não temos, né? E o supremo doador da vida é sempre Deus. Ele dá e retira, de acordo com o nosso merecimento ou das nossas possibilidades de trabalho. Se não vai ser para o nosso crescimento, ele nos retira, né? Então a gente administra isso.
Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Olha só, amealhemos não é dinheiro, não é coisa do mundo, não é 15 minutos de fama. Bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Vivendo as coisas do mundo, a gente não tem como fazer essa conexão. Eu vou procurar, eu quero ajuda, eu quero estar lá, eu quero estar em condições. Se a gente não fizer essas coisas, olha lá o que ele diz: amealhar é juntar. São as riquezas que valem a pena a gente guardar. Bondade e cultura, estudo, conhecimento, compreensão, simpatia. Sorrir para todo mundo. Ou de volta estava falando assim: ai, fala para ele que você ama, mas eu não amo, não te mente. Começa mentindo que você acaba acreditando. E com o tempo você vai conquistando. Ah, eu não sei sorrir. Tem gente que fala: eu sorri, me dói aqui, não dá para sorrir. Não está acostumado. Mas vai acostumando, né? Como quem vai na academia na primeira vez, dói muito, mas daí a pouco já está bom, já está fazendo. Cresçamos na virtude e incorporemos, trazer para dentro de nós a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Eu coloco todo mundo igual. É a única certeza que a gente vai ter no mundo: vamos morrer. O corpo, né? O corpo morre, a gente continua. Amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte, que não sabemos quando é, e possuirás tão somente as qualidades nobres ou habilitantes, boas ou ruins, que houveres está instalado em ti mesmo. Esse é o pior dos encontros, quando a gente acumula iniquidade. Esse encontro consigo mesmo, ou o melhor deles, né? Quando você juntou tesouros no céu, amealhando o quê? Bondade, cultura, compreensão, simpatia. Amigos verdadeiros. Vamos chegar, isso aí também tem mais essa parte. Então a gente pode melhorar. Porque ninguém no mundo passa por um grande sofrimento no mundo sem que seja necessário, né? Sem que seja preciso que seja assim. Sem que seja permitido. Porque normalmente a gente passa por isso que estamos em débito com o Senhor, estamos devendo alguma coisa. E aí vem o sofrimento. Só que a gente pode diminuir esses débitos. Não só o nosso, como o do outro. Não foi o que o mordomo fez? Quanto é que você deve? Tanto, então põe aí. Deve ser? Então põe 50. Foi por isso que Pedro falou que o amor cobre a multidão dos pecados. Mas por que Deus não veio pessoalmente aqui fazer isso então? Porque Ele opera através de nós, um do outro. Então não é preciso sofrimento nenhum, não. Se nós soubermos olhar com olhos de ver. Então, a gente, através da nossa disposição de servir, da caridade, né, que foi a leitura da noite, nós podemos começar a diminuir essa nossa dívida com o Senhor, alcançando essa misericórdia que Jesus nos coloca aqui. Esse Senhor que não nos chama as autoridades, nos manda para a prisão. E fica feliz quando o mordomo vai lá e perdoa a dívida daquele que deve para ele, porque não é isso que ele quer. Tem mais uma passagem ainda curta do livro Pão Nosso, Tabernáculos Eternos, é quando termina a parábola, né? Granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. O reino espiritual, o que é isso? Onde está esse tabernáculo, né? O tabernáculo era a arca onde se guardava as riquezas da tábua da lei, né? Então, simbolicamente é um lugar bom.
Uma coisa boa. Então, guardem vocês nos tabernáculos eternos. E onde é que fica isso? Vamos ler. O homem despercebido das obrigações espirituais é o homem do mundo, não está cuidando do lado espiritual dele. Né? Estamos vivendo o dia a dia aí na Esborne, cerveja, sexta-feira, balada, né? Pegação. Então, vai julgar, encontrando nessa passagem, um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais. Você compra advogado com dinheiro. Então, o cara inteligente, ele vai lá com o dinheiro do patrão, né? Do seu senhor, vai lá, compra lá o advogado que se vende por qualquer dinheiro, né? Então, uma pessoa do mundo dessas coisas vai pensar que essa parábola está falando disso, do espertalhão, né? De modo a reintegrar-se dos ciclos honrosos da convenção humana. A gente está vendo os políticos fazendo isso, né? Com dinheiro lá, comprando liberdade, comprando... Eu não vou julgar ninguém, mas estão tentando se livrar comprando as coisas, né? Quantas vezes a gente faz isso? Todo mundo vai pensar que esse administrador está agindo dessa maneira, mas Emmanuel nos diz que não. Vamos ver direitinho isso aqui. Todavia, quando Jesus fala em amigos, ele está falando de amigo. Refere-se a irmãos sinceros e devotados. Sinceros e devotados. Não é alguém que se vende, não, por dinheiro, que pega o dinheiro aqui e vai te cair nas costas, né? E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura. A gente estava falando nisso agora, né? Se a gente olhar o nosso passado espiritual, então quando ele fala em riqueza da injustiça, ele está falando desse nosso passado. Com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. Então não é no céu. Ué, não é aqui, não é na terra, não é no inferno, também não é no céu, é onde? Vamos lembrar de novo? Granjeai ou conquistai amigos com as riquezas da injustiça, para que eles te recebam nos tabernáculos eternos, ou seja, celestiais, como diz Emmanuel aqui. O mestre situa o tabernáculo sagrado no coração do homem. E aqui não são amigos sinceros? Aqui nós temos um mecanismo de intercessão, onde a gente pode amparar o outro. Porque quando a gente vai no hospital visitar um doente, dar um passe, ou sorrir para alguém na rua, esses invisíveis que estão aí, que todo mundo passa e ninguém percebe, ou você dá um dinheirinho para desencargo de consciência, ou uma coisa, a gente não sabe a qualidade dos amigos espirituais que ele tem perto dele, junto dele. E vai anotar no tabernáculo, nesse tabernáculo eterno dele. Onde? No coração. Vamos ver? Mais do que ninguém, o Senhor identificava-nos as imperfeições. Então Jesus, olhando, ele percebia isso tudo em nós, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinala o Espírito. Proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. São palavras de Emmanuel, tá? Conhecendo-nos os desvios, as coisas erradas que podemos fazer, né? Asseverou em síntese que devemos aproveitar esses bens transitórios do mundo não em benefício próprio, porque quem guarda para si se isola. Não é Deus que isola você. Você se isola do mundo, então você não conquista amigos. Não tem ninguém para fazer por você, para fazer o papel de advogado por ti, ou por nós, ou por mim. Então, ele assevera, ele nos diz: aproveite esses bens transitórios que estão agora ao alcance das nossas mãos, aquilo que a gente tem em nosso poder, né?
mobilizando esses bens na fraternidade legítima, para que esquecemos os crimes e ódios do outro tempo. Quem é que às vezes a gente encontra na rua, mesmo dentro de casa? Quanta dificuldade! Um filho que rejeita a mãe, que se aproveita, que joga no asilo, a mão no seio que amamentou. Estão aproveitando esses bens transitórios que estão ao alcance da nossa mão, mobilizando uma fraternidade legítima para esquecer os ódios e crimes de outro tempo, que muitas vezes somos nós que cometemos, por isso que essas pessoas hoje nos tratam mal. Nos façamos irmãos abnegados um do outro. É dar sem esperar troco, retribuição. Então a gente vai fazendo pelo outro, conquistando esses amigos com as riquezas das nossas iniquidades, que são essas coisas, esse patrimônio que Deus nos dá, para que a gente leve a vida na terra com alguma qualidade, e usando isso para conquistar amigos, fazer amizade mesmo. Continuemos. Eu acho que é isso, né? Então, com esse trabalho no bem, em proveito do outro, esquecendo de si mesmo, no início é bastante difícil, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Caridade é a palavra. Que Jesus permaneça em nossos corações e nos guarde as lições, para que jamais nos esqueçamos que não sou eu, somos nós, um pelo outro. Porque à medida que eu faço por alguém, amanhã pode ser eu necessitado, e com certeza serei, porque, como disse Emmanuel, nós não conhecemos o nosso passado espiritual, não sabemos o que tem. Quando é que Jesus vai nos chamar também, o Senhor vai nos chamar, como fez com o mordomo aqui? E traz aqui as contas, presta conta comigo aqui. O que teremos para dar? Não é? Ele vai nos dizer, como disse o administrador, você foi prudente, que bom, granjeou amigos, e esses aí estão falando por ti. Então passe adiante. Você foi um vencedor. Muito obrigado. Jesus nos abençoe.